Então vamos cantar Em Tua Presença. Falta pouco tempo para a história terminar. Uma nova era nasce, é hora de cantar em sua presença. Em sua presença. Pela terra se anuncia, vem o dia do Senhor. É Jesus que se aproxima, vamos dar louvor em sua presença, em sua presença. A sua presença é o que nos faz renascer. Seu santuário se abre para nos receber. Vem derrama tua graça e teu poder. Vem revela a glória do teu ser. Para louvar e cantar ao teu nome santo, te buscamos neste lugar. Só queremos estar. Só falta pouco tempo para a história terminar. Jesus, o nosso mestre, vem para nos levar à sua presença. A sua presença. Sinais da esperança enchem nosso coração. Nosso grito de vitória, de celebração. A sua presença. A sua presença. Ao som de hosanas retorna nosso Senhor. Este santuário se abre para o seu louvor. Vem derrama tua graça e teu poder. Vem revela a glória do teu ser. Para louvar e cantar ao teu nome santo, te buscamos neste lugar. Só queremos estar em sua presença. Vem derrama tua graça e teu poder. Vem revela a glória do teu ser. Para louvar e cantar ao teu nome santo, te buscamos neste lugar. Só queremos estar, Senhor, em tua presença. Vamos cantar Verei Jesus.
Eu creio sim que Ele virá e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. A voz de Deus irá soar, nas nuvens sua glória surgirá. 1000 gerações se encontrarão e para sempre louvarão. Eu creio que Ele virá e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Feliz eu viverei, eu creio sim que Ele virá e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Ao olhar para a cruz, tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia,
alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Escondi tua palavra no meu coração, pra não pecar contra ti. Escondi as tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que tu vais ser comigo. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Como você está? Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus, como é gostoso poder te adorar e te louvar.
através de uma boa música. Nós podemos sentir a Tua presença nesse lugar. E queremos desfrutar da Tua presença, te pedindo que o Senhor, de fato, nos permita ter um encontro com o Senhor. Já estamos com o coração preparado. Fale com a gente. Permaneça aqui nesse lugar. Esse é o lugar que o Senhor escolheu para estar, para que tivéssemos esse encontro. Não nos deixe sair daqui sem ter esse encontro com o Senhor. Fale conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite para você. Que bom nós estarmos aqui juntos. Esse é o Espaço Novo Tempo. O Espaço Novo Tempo é uma comunidade de fé que pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia. E nós temos aqui um objetivo que é semana após semana que você tenha um encontro real com Deus. O Espaço Novo Tempo é o lugar onde você vai conhecer novas pessoas. O Espaço Novo Tempo é o lugar onde você vai ouvir boas músicas. E por sinal, que linda música, né? Qual é o teu nome, meu amigo? Ítalo. Nossa, Ítalo, que sensibilidade, viu? Poxa, pode parecer que eu estou querendo dar um entendido de música, mas uma nota grave, sensibilidade, a nota aguda, o vibrato. Poxa, eu fiquei emocionado, de verdade. Parabéns, que Deus continue te usando. Então, o Espaço Novo Tempo, como eu dizia, é o lugar de conhecer novas pessoas, é o lugar de ouvir boa música. O Espaço Novo Tempo é um lugar para você chamar de seu. Seja muito bem-vindo, então. A sequência da nossa série, estamos falando sobre tragédia e resgate durante esse mês. Eu queria que, antes de nós falássemos do que temos para hoje, que você cumprimentasse quem está aí pertinho de você. Talvez quem já está bem pertinho, você já tenha cumprimentado, mas fala com quem está atrás, quem está na frente. É legal a gente se falar e se cumprimentar. Diz o quanto é bom ter essa pessoa aqui. Quem sabe você está vendo essa pessoa aqui pela primeira vez. Que legal estarmos juntos aqui. E sabe de uma coisa? Quando eu me propus a falar sobre este assunto, durante esse mês, eu pensava que o que tínhamos visto em janeiro e fevereiro já era o suficiente para termos assunto os 4 sábados aqui. Mas, para nossa surpresa e negativa surpresa, nós tivemos o que tivemos durante essa semana. Nós tivemos enchente em São Paulo. Quem sabe passou até despercebido, mas tivemos as mesmas enchentes que tivemos no Rio de Janeiro. Eu citei aqui na semana passada essas enchentes no Rio de Janeiro. Nós tivemos também enchentes em São Paulo essa semana. Tivemos em Moçambique, não foi em nosso país, mas tivemos em Moçambique um tornado passando por lá, com ventos chegando até 165 km por hora. Nós temos pastores da Igreja Adventista lá que não temos notícia até agora. Já tem 2 dias que passou por lá e nós não temos notícia do que aconteceu, como está a nossa universidade lá, enfim. E nós tivemos o caso de Suzano, que chocou o país. Chocou o país porque, ao que parece, não vai ser um caso isolado. Nós vamos ver mais casos assim, infelizmente. É um grupo que se preparou para isso e que já estão se preparando para mais ataques, infelizmente. Já tivemos no Rio de Janeiro, já tivemos no Distrito Federal algo parecido, até em Santarém eu ouvi notícias que já tinha um grupo querendo atacar em escolas aqui. Enfim, a maldade chegou num ponto que chega a nos impressionar, mesmo aqueles que são mais insensíveis a essas coisas. E o tema da nossa série é exatamente isso, tragédia e resgate. Semana passada falamos sobre algumas coisas aí relacionadas especificamente a tragédias. Então quem não esteve semana passada vai entender um pouquinho. E quem está aqui agora, é bom que já pega os próximos episódios, temos mais 2 ainda. Eu quero, antes de ir então para o resumo, falar do resumo, eu quero já marcar com vocês alguns compromissos. O primeiro deles é que no último sábado deste mês, que é o dia 30, nós temos uma data aberta em nossa agenda aqui no Espaço Novo Tempo para a festa batismal, para o batismo. Então, se eu estou falando para alguém que já está há algum tempo pensando, pastor, eu queria marcar o meu batismo, mas quando vai ser a data? Dia 30. Nesse mês nós teremos batismos e temos essa data aberta. Então, se você está pensando se batizar ou não,
converse com a pessoa que veio com você, ou nos procure aqui no final do programa, que a gente pode conversar sobre isso, tá bom? Outro convite que eu quero fazer é que nós estamos preparando uma classe de estudos da Bíblia para o início do mês de abril. Então, se você está pensando, pastor, eu queria me aprofundar um pouquinho mais no estudo da Bíblia, eu queria entender melhor, tem muita coisa que eu leio e não entendo, e aí chegou a sua oportunidade de entender melhor sobre a Bíblia. Nós vamos ter uma classe iniciando no início do mês de abril, aqui no Espaço Novo Tempo, e aí você vai saber de horários, você vai receber o convite, fique tranquilo, as informações vão chegar, mas já fica o convite para você gravar aí no teu coração, eu quero estar nessa classe, tá bom? Então, semana passada falamos sobre tragédias, e falamos que as tragédias que aconteceram, no mês de janeiro e fevereiro, mexeram com o nosso país. E a gente começou a perguntar algumas coisas, por exemplo, até quando nós vamos ver isso? Até quando nós vamos ter que ver inocentes sofrendo? Será que Deus não faz nada? Deus fica inerte a tudo isso que está acontecendo? E aí nós lançamos uma pergunta, como surgiu o mal? Onde surgiu? E vimos que o mal surgiu no céu e num período da eternidade, não sabemos ao certo quando, mas surgiu no céu e numa eternidade, no passado. Lúcifer nasceu no coração dele, essa maldade, a inveja, ele queria ser maior do que Deus, melhor do que Deus. Então, houve guerra lá no céu, ele foi expulso do céu e, para nossa tristeza, ele desceu para a terra, irado, sabendo que pouco tempo lhe restava, a Bíblia diz isso. E quando ele vem aqui para a terra, acontece o maior desastre, a maior tragédia de todos os tempos. Entrou o pecado no mundo. E quando o pecado entra no mundo, você lembra semana passada que eu disse que algumas consequências vêm com a entrada do pecado. Como, por exemplo, o afastamento do homem de Deus. Deus não se mistura com o pecado. Portanto, o homem fica separado de Deus quando ele se torna pecador. Quando ele assume a condição de pecador. Nós vimos também que uma das consequências da entrada do pecado no mundo, essa maior tragédia de todos os tempos, é a morte. Com o pecado, entrou a morte. E a morte passou a todos nós. Afinal de contas, a Bíblia diz que todos pecaram. Eu perguntei semana passada, até ouso perguntar essa semana, tem alguém que pode levantar a mão e dizer, pastor, eu nunca pequei? Não, ninguém, ainda bem. Se todos pecaram, o que nós mereceríamos era a morte. Mas acontece que nós vimos que por um só homem entrou o pecado, pelo pecado entrou a morte, mas a salvação alcançou a muitos por causa de um só homem. E quem foi esse homem? Jesus. Através de Jesus a salvação alcançou a todos, e a salvação está à disposição de todos, e é sobre ele que nós queremos falar hoje, o nosso resgatista. Nós ouvimos uma música aqui, e o título dessa música, nós ouvimos só o instrumento, mas a letra da música fala de um lindo país. Um lindo país nas terras de Além Rio, cheio de flores, de prazer, de luz. E lá está preparado para pessoas que foram resgatadas por esse resgatista. Esse lugar está preparado para pessoas que foram resgatadas por Jesus, assim como eu e você. E no final, uma das últimas frases da música diz que Jesus, que é o rei dessas mansões, desse lugar, que está sendo preparado para mim e para você, vai receber todos os salvos, de braços abertos, dizendo, sejam bem-vindos ao lar. Isso é o mais fantástico. E nós vamos falar então sobre esse resgatista. Muito ajuda quem não atrapalha. Já ouviram esse ditado aí? Quem já ouviu aí? Deixa eu ver, levanta a mão e diga eu. Eu, ok, só para eu ter a noção. Todos nós já ouvimos esse ditado. Muito ajuda quem não atrapalha. Eu ouvia muito da minha mãe esse ditado. Quando eu chegava para a mamãe e dizia assim, mamãe, deixa eu te ajudar a arrumar a casa, só que eu era muito pequeno. E a criança pequena mais atrapalha do que ajuda. E a minha mãe sempre soltava essa frase, meu filho, muito ajuda quem não atrapalha, fica lá no teu canto em cima do sofá. Eu tinha que ficar em cima do sofá, já passaram por isso aí? Ficar em cima do sofá até secar tudo. E detalhe, naquele tempo tinha um negócio de uma cera. Na minha casa tinha exatamente isso, na minha casa tinha um corredor que era vermelho e a minha mãe passava a cera vermelha. E tinha que esperar a cera secar. E a minha mãe dizia assim, fica em cima, era o nosso castigo. Eu não sabia, hoje é o que eu penso, rapaz, era o castigo, né? Ela dizia, muito ajuda quem não atrapalha, fica aí. Por que eu peguei essa imagem aqui? Eu estou lembrando do último evento que eu estive com os Desbravadores. Desbravadores, para quem não sabe, é um grupo de adolescentes, juvenis de 10 a 15 anos,
que se reúnem para várias atividades ao ar livre, em meio à natureza, enfim. E nós tivemos num mega acampamento com clubes da América do Sul toda, lá em Barreto, em São Paulo. Uma das provas foi essa daqui. A gente tinha que, era tipo uma pista de skate, sabe? Aquela que é meio assim. A gente tinha que vir correndo e subir. Lá em cima tinha uns rapazes da equipe de apoio que já seguravam os primeiros. Daí em diante eles não davam mais apoio. Quem tinha que puxar o restante da turma era a gente que subia em primeiro lugar. Claro, eu era o pastor, quem que eles colocaram na frente? Eu. E lá foi eu. Subi. Os rapazes da equipe de apoio me ajudaram a subir o restante. Só que, vou contar uma coisa para vocês. O que aconteceu? Eu fiquei agora para ajudar o meu clube. Agora imagina o meu biotipo ajudando o meu clube, puxar o meu clube para cima. Só que para piorar, não tinha só o meu clube. Tinha uma menina que era de um outro clube, que o clube dela toda subiu, desceu e ela ficou sem subir. Só que o pessoal da prova disse, olha, o clube não pode ir para a próxima prova enquanto essa integrante não passar. E aí passou todo o meu clube, foi todo mundo embora e só ficou essa menina. E eu tinha que ficar lá ajudando. Só que não sei como é que eu vou explicar. Essa menina, ela era assim, meio que... Sabe assim? A área do corpo dela era mais ou menos isso aqui assim, ó. E é exagero meu, claro. Mas eu tinha que ficar lá para puxar essa menina. Eu acho que nós tentamos, acho que sem brincadeira nenhuma, sem exagero. Nós tentamos, eu acho que umas 7 vezes. Até que teve na 7ª vez, ela não conseguia. A gente tentava puxar e claro que ela quase que nos arrastava para baixo. E na última vez, eu falei, não, agora ela não vai escapar. Eu vou segurar, olha... Eu sou um homem ou não sou? E aí eu vi que, de fato, eu estou um pouquinho longe de ser um homem. Se for por isso medir, né? Não estava dando. E eu estava lá, deitado já aqui, em cima. Eu falei, agora eu não solto. E eu falei, não solto mesmo. E segurei com toda a minha força aqui, ó. Você imagina o que foi acontecer? Ela me puxou para baixo. Vocês estão rindo? Mas foi sério. Por pouco, eu não descia de peito esse negócio aqui. Alguém me segurou pela perna. E aí ficou um outro puxando o outro. E o povo vinha puxando tipo um cabo de guerra. Ela puxava daqui. Enfim, eu falei, não solto, não solto, não solto. E deu muito certo. Quando ela terminou de subir, porque nós conseguimos. Ora, sou homem ou não sou? Terminou tudo. Ela olhou para mim e falou assim, muito ajuda quem não? Atrapalha. Eu estava salvando a vida dela. Eu estava querendo ajudá-la e ela olhou para mim com tanta assim, sabe quando olha com ódio assim? Ela olhou e falou, muito ajuda quem não atrapalha. Eu fiquei constrangido no momento, mas me senti feliz. Claro que um pouco de cãibra ali, tinha. Fiquei dolorido mais uns 3 dias depois? Fiquei, mas consegui. Mas existem algumas pessoas que meio que salvam a nossa vida em algumas situações. Tem ou não tem? Você olha para esse tipo de pessoa e fala assim, olha, gratidão, dívida eterna com você. Se tivesse algumas pessoas que você pudesse pagar até com, não vou falar com a própria vida, que é um pouquinho demais, mas se você pudesse pagar até com um lanche no Burger King, você pagava. Pagava ou não pagava? Porque tem gente que você deve, assim, bem mesmo, assim, poxa, eu tenho que pagar essa pessoa. É uma dívida, né? E tem gente que vem para salvar a nossa vida. Só que tem gente que nasceu e vive para isso, para salvar a nossa vida. Já viu que esse grupo aqui, os socorristas e resgatistas, eles são verdadeiros heróis. E parece que algumas pessoas nasceram já com um dom para isso. Tem gente que está até hoje em Brumadinho procurando corpos. Ainda são mais de 100 pessoas desaparecidas em Brumadinho. Eles estão lá até hoje. São heróis ou não são? São heróis. Muito mais que Superman e outras coisas. Muito mais. Eu fui pesquisar esses dias sobre a vida de um socorrista, aquele que fica no SAMU, sabe qual é? Você liga, ele está ali e tal. Eu fui pesquisar sobre como que é a rotina dele. E aí eu fui ver uma reportagem, e ali falava sobre a adrenalina que vive um socorrista, aquele que está no SAMU. É uma adrenalina fora do comum. E aí eu fui pesquisando, eu fui ver que essa mesma adrenalina que ele sente é a mesma que um atleta de alto nível sente. E aí, por tabela, eu fui pesquisar sobre a adrenalina. E olha o que eu descobri.
A adrenalina do socorrista é um hormônio enviado à corrente sanguínea que mantém o seu corpo preparado para algumas coisas. Primeiro, para fortes emoções, aí você sente adrenalina. Para estresse, para alguma luta, para alguma fuga, excitação ou medo. Em especial, quero destacar essa palavra aqui, fuga. Sabe por quê? Por isso aqui, ó. Quando a adrenalina vem para o teu corpo, esse hormônio dilata os brônquios. E aí você já percebeu que a sua respiração fica mais ofegante? É exatamente por isso. Quando você está com adrenalina no corpo, aumenta a frequência cardíaca. Vai bombear, por que aumenta a frequência cardíaca? Porque vai bombear sangue para os membros mais extremos do teu corpo, como pernas, pés e mãos. Por que eu destaquei fuga? Porque o sangue vai exatamente para a tua perna, para tu fugir quando tiver com medo de alguma coisa. E aí a adrenalina vem, ou quando você vai lutar com alguém, brigar com alguém. Vai logo o sangue para o teu braço, para a tua mão, e tu logo solta o murro e tal. É exatamente isso. A adrenalina. E é mais ou menos isso que um socorrista passa quando recebe um chamado. E aí eu fui ver sobre um desses casos de resgatistas lá em Brumadinho. Esse socorrista, um resgatista de Israel, lembra que vieram alguns de Israel e tal? E eles vieram, ele fala português, o nome dele é Rafael Sadi, e ele diz que ficou chocado com o Brumadinho. Ele já esteve, depois daquele grande terremoto no Haiti, ele já esteve em terremotos no México, e ele disse que esse é um dos casos mais complicados para se encontrar vítimas. Porque você tem muitos escombros, você tem muita lama pesada, você tem muita poeira, muita terra, é praticamente impossível de se encontrar, a não ser com a ajuda de máquinas. Veja, um socorrista experiente ficou impressionado com o que aconteceu em nosso país. Alguém que já rodou o mundo. E aí, recentemente, tivemos esse caso. Na escola Raul Brasil, essa semana. E eu fiquei analisando do seguinte prisma. Eu fiquei tentando me colocar no lugar dos pais. Inclusive, eu citei aqui os desbravadores, nós tivemos um desbravador que estava ali na escola, ele era adventista do 7º dia, e ele faleceu com essa tragédia. Eu fiquei tentando me colocar. Ontem eu vi a entrevista do pai desse rapaz, o Samuel, que era um adventista. Eu fiquei pensando, como que eu estaria nesse momento? Porque eu percebi, muito embora abatido, eu percebi um pai muito tranquilo. Porque ele olhava na perspectiva de que em breve, quando Jesus voltar, ele vai ver o filho dele outra vez. E ele estava tranquilo porque a missão do filho aqui na terra estava cumprida. Eu fiquei pensando, como que eu reagiria diante dessa situação? O que eu sentiria em relação aos executores do meu filho? Se entrassem, Deus que nos livre disso acontecer, mas entrassem no Colégio Adventista de Santarém, minha filha lá estudando, e uma tragédia dessa acontecesse, como que eu reagiria? E quando nós estamos diante de uma situação dessa, algumas perguntas vêm. Por que Deus não evitou a criação de seres maus? Nós vimos aqui na semana passada que Deus criou Lúcifer. Mas Deus criou Lúcifer perfeito. Deus não criou Lúcifer mau. Ele criou Lúcifer perfeito. Mas Deus sabe de todas as coisas? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Ele sabia que Lúcifer se tornaria mau? O que vocês acham? Provavelmente sim. Até digo que com certeza sim. Então por que Deus criou Lúcifer sabendo que ele seria mau? E aí eu fui ver alguns vídeos de alguns palestrantes, gente influente, para saber se alguém tinha resposta para essa pergunta. E teve uma resposta que me chamou a atenção. Um pastor dizia mais ou menos o seguinte: Deus, ele não evita a criação de seres maus, como por exemplo os assassinos aqui, tivemos no caso de Suzano. Ele não evita a criação dessas pessoas, ou o nascimento dessas pessoas, porque ele não vai contra a sua própria palavra. Grave bem isso. Deus nunca vai contra a sua própria palavra. Como assim, pastor? Deus criou todos os seres humanos com uma coisa chamada livre-arbítrio. Já ouviram falar disso? É o seu direito de escolha. Você pode fazer o que você quiser com a tua vida. E se Deus criou o ser humano com livre-arbítrio, ele não vai tirar o livre-arbítrio do ser humano.
O direito de escolha permanece. Ilustrando, seria mais ou menos o seguinte: imaginemos que eu chegasse aqui diante de vocês e aqui seja uma sala de aula. Eu sou um professor. Cheguei aqui e digo assim para a minha sala de aula: gente, vocês podem me avaliar como vocês quiserem. Ou nota 0 ou nota 10. Não tem 5, não tem 3, não tem 7, não tem 8. É 0 ou 10. Podem ficar à vontade. Terminando a avaliação, eu vou levar as avaliações de vocês sobre a minha pessoa, como seu professor, para o diretor da escola. Ok? Ok, vocês estão livres para colocarem a nota que quiserem. Agora imagine que antes de levar para o professor as notas, eu dou uma passada em casa para ver o que os alunos estão pensando sobre mim. E aí, para minha surpresa, eu vou olhando um papel 0. Eu falei, sempre tem um rebelde, né? Tem outro rebelde aqui, peraí. 0, 0, 0, 0, 0, poucos 10, mas muitos zeros. Agora imagine que antes de eu levar os papéis para o diretor, eu pego uma máquina de picotar papel e jogo todo o 0 lá e levo só o 10 para o diretor. Fala assim: diretor, olha aqui o que os alunos pensam de mim. Só nota 10. Eu cumpri com a minha palavra, sim ou não? Não. Eu fui contra a minha própria palavra, porque se eu der a liberdade para vocês darem a nota que quiserem, eu não posso simplesmente excluir aqueles que não foram de acordo com aquilo que eu esperava, que eu imaginava. Eu estou indo contra a minha própria palavra. E Deus, se eliminasse esses seres que seriam maus, Ele iria contra a sua própria palavra. Ele deu o direito de escolha, Ele deu o livre-arbítrio. Ele não pode simplesmente excluir aqueles que não gostam dEle, aqueles que são maus, aqueles que vão contra o plano dEle. Inclusive, Ele tem que permitir que esses venham, para que o bem se destaque do mal. Para que as pessoas olhem para o mal e vejam: o mal não vale a pena, eu tenho que escolher o bem. E aí eu fui, ontem, ver esse vídeo aqui. É o vídeo de um cabeleireiro um barbeiro que não acredita em Deus. Presta atenção nessa mensagem, é muito interessante. Tem a legenda aqui embaixo, importante acompanhar. ¿Sabe una cosa? Sí. Yo no creo que Dios existe. Ele está dizendo que não crê que Deus existe. ¿Por qué dice eso, mi amigo? Es muy fácil. Al salir a la calle nos damos cuenta de que Dios no existe. Y si no, dígame, si Dios existe, ¿por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay niños abandonados? Por que há crianças abandonadas? Por que tem tanta gente sofrendo? Não haveria sofrimento. Se Deus existisse, não haveria sofrimento, não haveria nada disso. Por que tem tanta dor? ¿Por qué, si existe un Dios, permite que puedan pasar todas estas cosas? Por que Deus permite as pessoas passarem por tantas essas coisas? Eu não acredito que Deus exista. Bueno, que tenga buena. Hasta la próxima. O rapaz disse: tudo bem, Lo propio. até mais, se despediu. Mas quando ele sai, ele se depara com o seguinte: ele viu na porta um rapaz com o cabelo bem comprido. E olha a ideia que ele teve agora. Ele volta. Ele voltou para o barbeiro. ¿Sabe una cosa? Sabe de uma coisa? Los barberos no Os cabeleireiros não existem, os barbeiros não existem. Como assim? Eu sou o quê? existen. Los barberos no existen. Os cabeleireiros não Porque existem. si los barberos existieran, Porque se os cabeleireiros existissem, no habría personas. não haveria pessoas com cabelo desse tamanho, como desse cara aí. Los barberos sí existen. Os cabeleireiros El existem. problema es O que problema é esas que essas personas pessoas não me quieren ser procuram. Exacto. É exatamente isso mesmo. Dios existe. Deus existe. Lo que pasa es que las personas Só que as pessoas não vão até Ele. Por eso, mi amigo, hay Por isso, miseria. há tanta maldade, há tanta dor nesse mundo. Ok. Ficou o recado, né? Eu acho que a lição ele aprendeu.
Você consegue entender? De onde vem tanta maldade, crueldade? A gente pensa que Deus está inerte, que Deus não faz nada. E é exatamente nesse momento, em que o pecado entra no mundo, que a gente vê tanta maldade, é que Deus já tinha um plano. O que nós chamamos de plano da redenção, ou plano da salvação. O ser humano precisava ser redimido, ele precisava ser comprado de volta. E como é que funcionava esse plano, pastor? O plano funciona mais ou menos da seguinte forma. Se o ser humano falhasse, lembra lá quando Deus, falei aqui semana passada, Deus colocou uma árvore no meio do jardim do Éden e disse assim, gente, não toca. Porque se vocês tocarem no mesmo dia, vocês morrem. Esse era o plano. Obedeceu, tem vida. E vida eterna, vida para sempre. Quem desobedece, tem morte. E morte eterna, morte para sempre. E aí esse era o plano. Só que se o ser humano falhasse, somente o sangue divino pagaria o erro. Pagaria o preço do erro. Somente Jesus poderia pagar. Adão morrendo pelo seu próprio erro não pagaria o preço. Um anjo morrendo não pagaria o preço. Somente o sangue divino. Outra parte do plano dizia que Jesus teria que obedecer até o fim, para ele ter direito à vida. Lembra qual era o combinado de Deus? Obedeceu, vai ter vida eterna. Desobedeceu, vai ter morte eterna. E Jesus, para ter direito novamente à vida eterna, teria que obedecer até o fim. Ele teria direito à vida eterna. E aí a pergunta é, Jesus obedeceu até o fim, sim ou não? Sim. A Bíblia diz que Jesus nunca conheceu o pecado. Ele foi fiel até o fim, obedeceu até o fim. Então ele tinha por direito a vida eterna. E sabe o que ele faz? Ele olha para mim, para você, e diz o seguinte, olha, vocês pecaram, vocês desobedeceram. E sabe qual é o direito de vocês? Morte. Morte eterna. Mas eu queria fazer uma troca com vocês. É a parte final desse plano. A morte, que é direito de vocês, eu quero tomar sobre mim. E a vida eterna, que é meu direito, eu quero dar para vocês. E aí quem deveria pagar o preço na cruz era eu. Mas Jesus vem em troca. Ele paga no meu lugar e dá para mim o direito à vida eterna. Eu não mereço. Você não merece. Mas sabe por que ele faz isso? Simplesmente amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou tanto o mundo, amou tanto a você e a mim, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra para sempre, mas tenha o quê? A vida é o plano da redenção, te dar a vida eterna. Deus amou tanto, que Ele deu o que tinha de mais precioso, o seu único filho, para que você tivesse vida eterna. O salário do pecado é a morte, a Bíblia diz. O pagamento para o seu pecado é morte. Mas pastor, eu não posso pagar, tem que ser o sangue divino. É isso mesmo. Mas o presente de Deus, o presente de graça dado por Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 6:23 deixa muito claro qual é esse plano de Deus. O salário do pecado é a morte? É. Alguém já pagou esse preço? Já pagou. Por quê? Porque o presente de Deus de graça é a vida eterna. Deus já te deu esse presente. Pastor, eu já recebi vida eterna? Eu não sei, aí é uma escolha sua. Deixa eu só fazer uma pergunta básica aqui. Quem gostaria de sair daqui hoje recebendo esse presente, o presente da vida eterna? Levante sua mão aí, deixa eu ver. Eu quero. E é um presente dado de graça, você não precisa fazer nada. Se eu dissesse para você assim, gente, Jesus está pedindo que nós pagássemos um preço para receber vida eterna, vida para sempre. O preço é o seguinte, ir caminhando daqui até Belém. Você pagaria esse preço para receber vida eterna? Pagaria ou não? Eu pagaria sem pestanejar. Para ter vida eterna? Nem que eu chegue lá me arrastando, mas eu ia a pé daqui para Belém. Mas Jesus não pede preço nenhum. É de graça. É só aceitar. Como assim, pastor? É simples assim? Não precisa pagar nada, não precisa fazer nada, pagar uma promessa, nada? Não, nada. É de graça. Salvação é de graça, basta aceitar.
E a gente fica olhando as tragédias que aconteceram durante esses últimos dias, a gente fica pensando o seguinte: bom, pastor, o senhor falou que Jesus, ele é o nosso resgatista, e que ele pagou o preço do resgate, nós estávamos perdidos, ok. A maior tragédia de todos os tempos é o pecado, e Jesus veio como resgatista, nos salvou, ok, eu entendi tudo isso. Mas e essas pessoas que sofrem, pastor? O sofrimento dessas pessoas é um sofrimento pontual e rápido. Imagina essas pessoas, algumas agonizaram por alguns minutos e findou o sofrimento para elas. O maior sofrimento que alguém já pôde passar e que passa até hoje é o de Jesus. Por quê? Como assim, pastor? Jesus vai carregar as marcas em suas mãos para sempre. Até hoje, quando você ora a Deus, quando você conversa com Jesus, Ele não se esquece de você, porque a marca está lá na mão dele até hoje. Ele nunca se esquece de você. Ele olha para as mãos dele e lembra: olha, eu morri pelo João Vitor. Não tem como me esquecer dele. Ele carrega até hoje as marcas. O sofrimento continua. E mais, ele fica preso ao corpo humano eternamente. Ele que era Deus, ele que era o ser perfeito, agora está preso num corpo humano e assim vai ficar eternamente. Sofrimento eterno. Para um Deus, é sofrimento. E tudo isso por mim, por você, por amor. Eu quero terminar com essa frase. O preço do nosso resgate foi a vida do próprio resgatista. Ele foi lá, nos resgatou, mas ele deixou a própria vida. Isso é que me chama a atenção. Isso é o que mexe comigo. Que amor é esse que não dá para entender? Que amor é esse que vai até as últimas consequências, simplesmente para me ver salvo? Que amor é esse, o de Deus, que deu o único filho para morrer no meu lugar? Você consegue pensar nisso? Eu fico pensando que Deus deu o único filho. E fico tentando também me colocar no lugar de Deus. Dar o meu filho por alguém que eu nem tenho certeza que de fato vai valer a pena. Porque quantas vezes nós já não viramos as costas para Jesus, e muitos de nós que estamos aqui hoje vamos embora e continuar dando as costas para Deus. E Deus deu o único filho dele para te resgatar, para te salvar. O resgatista veio e ele nem tinha certeza se você o aceitaria ou não. É muito amor. É um amor que vai até as últimas consequências, dando tudo o que tinha para te salvar. Ele deu tudo o que tinha e ele nem pede tudo de você. Ele só pede uma coisa. Ele pede a tua entrega. A entrega do teu coração. Nós vamos ouvir mais uma música agora, instrumental. Mas essa música, ela tem uma letra muito interessante. Ela fala que nós somos remidos e lavados pelo sangue de Jesus. O nosso resgatista. Ele veio e pagou o preço do nosso resgate, dando a própria vida. Tanto amor não pode passar em branco. Nós não podemos sair daqui hoje como entramos. Precisamos sair daqui diferentes. E sentir que recebemos a salvação de Jesus e que já a aceitamos. Saia daqui na certeza de que você foi salvo por Jesus nessa noite. Vamos orar. Querido Pai, nós queremos te agradecer imensamente porque em meio à maior tragédia de todos os tempos, que foi a entrada do pecado no mundo, o Senhor nos enviou o resgate. E o preço do nosso resgate foi a vida do próprio resgatista, Jesus. Ele que veio, pagou o preço que eu não poderia pagar, que eu não suportaria, e nem meu sangue valeria. Obrigado porque Ele foi até o fim, até as últimas consequências para me ver salvo. E hoje nós saímos daqui salvos, cumprindo
todo o plano que o Senhor tinha preparado, o plano da salvação, o plano da redenção, não foi em vão. Não foi em vão por causa de mim. Eu me entrego agora a Ti. Não foi em vão por causa dessa pessoa que ora agora comigo. Ela também se entrega a Ti. O Senhor não pagou um preço à toa. Valeu muito a pena. E é por isso que nos entregamos a Ti. Entregamos o nosso coração e aceitamos a salvação em Cristo Jesus. Nos leve em paz. Nos dê uma semana, mas uma semana diferente, como salvos em Cristo Jesus. É o que pedimos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te dê uma semana muito feliz. Esperamos você aqui para o próximo episódio.